Olá, você que se liga mais uma vez no canal Teopraxia. No podcast de hoje, dando continuidade a esse episódio que nós estamos falando sobre eclesiologia, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre dons ministeriais e cargos eclesiásticos. Isso é muito importante porque muita gente às vezes confunde na igreja. Então, para começar, a gente vai ler um texto básico, que eu vou ler e já vou passar a bola para os irmãos, que está em Efésios, capítulo 4, versículo 11, que ele vai falar assim, ó. Ora, aquele mesmo que desceu, ele também subiu e subiu para dar dons aos homens. Ele mesmo concedeu-os, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, repara que a gente nota aqui 5 dons ministeriais que a gente bem conhece, né, diferente dos dons proféticos, aquele dons de línguas e tudo que a gente vai desenvolver num outro tema. Então, para passar a bola então, para os irmãos, a respeito desse texto, o que significa, então, dom ministerial e cargo eclesiástico? Qual é a diferença disso? Olá, você que nos assiste mais uma vez, estamos gratos por isso. Então, dons ministeriais. Aqui o próprio texto, ele exemplificou de uma maneira maravilhosa, né? O dom ministerial, ele é aquele que é dado por Deus, né? Pelo Espírito Santo, que vem dos céus, que é dado para poder suprir a necessidade da igreja, que é o ministério, né? Que é a forma de servir, né? Então, nós temos variados tipos de dons, como foi falado. Nós estamos falando hoje dos dons ministeriais, né? E o cargo eclesiástico, qual é a diferença? Quando nós voltamos lá para em Atos dos Apóstolos, quando mostra ali que os novos convertidos ali estavam tendo dificuldade em suprir a necessidade das viúvas dos gentios, né? Estavam ficando meio que de lado. Aí os apóstolos olharam, opa, não pode ser assim. Os apóstolos estavam com a preocupação de levar o evangelho, de levar a doutrina de Cristo, que essa é a função ali dos apóstolos, né, do Cordeiro, para variados lugares. Então, estavam ficando de lado, eles não podiam se preocupar com isso. Então, o que aconteceu? Havia necessidade de uma administração. Então, o diaconato foi levantado, foi criado para administrar essa situação, a necessidade de servir aos necessitados, às viúvas, os órfãos, né? Então, isso foi o diaconato. E vem também como os presbíteros, né? Os presbíteros também, como o próprio nome diz, ele administra, ele é o superintendente, é o nome, presbítero significa isso, né? Então, ele está ali para administrar o local de culto, a cidade, o bairro, né? As casas que ali se juntavam para cultuar ao Senhor. Porque em todo... Nós bem sabemos, né, a lei. Por que existe lei? Eu estava estudando isso esses dias, né? Por que existe lei? Existiu lei porque houve a necessidade dos seres humanos se juntarem. Se eu vivesse eu sozinho, não havia necessidade de lei. Mas, como houve uma comunidade, houve necessidade de se criar leis, né? Estou falando de uma sociedade. Assim também é a congregação. Não estou falando de lei, né? Aqui não vamos criar lei. Mas, quando existe um grupo reunido, existe necessidade de uma administração, né? Horário, chamar os irmãos, horário, várias coisas que o presbítero estava incumbido disso. Nós vamos entrar mais profundamente nessa questão disso. Então, para mim, a diferença mais factível é essa. Cargos eclesiásticos bíblico, né? É administrar. O diácono com a administração dos necessitados e o presbítero com a administração do local de culto, né? E nós vamos entrar mais profundamente acerca disso. Olá, pessoal. Mais uma vez temos um grande prazer, né, de estar novamente falando sobre essa preciosidade que é a palavra de Deus. Verdade. E como foi falado, a diferença, né? O primeiro versículo que foi lido em Efésios 4:11 fala de alguns dons que eu posso até completar aqui em Romanos 12:6, que diz: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria.
nós vemos que esses dons aqui, descrito, como foi descrito também em Efésios 4:6, são dons que independem de qualquer vontade humana. Independe. São dons que é dado por Deus, que as pessoas têm, indiferente se está ali no meio de uma congregação, se não, é um dom dado pelo Senhor. A pessoa alcança isso com busca, com oração, com conhecimento de Deus. Conhecimento é muito importante. Então, isso não depende de homem. Ninguém vai chegar e levantar. Eu vou te levantar, eu acho que vou te levantar profeta. Vou ali, vou te levantar profeta. Vou te levantar ali para você ensinar. Não, são algo que a pessoa já tem. Isso é importante porque essa conversa nossa aqui é importante, né? É algo que é bom de a gente meditar pelo cuidado que nós temos de não fazer, não inventar nada. Porque quando se fala de dons e cargos, é muito comum nós vemos a pessoa querer inventar cada vez mais e nós vemos o que acontece com a invenção humana. Não é algo perfeito. A invenção humana nunca vai ser perfeita. A chance de descer o precipício é muito grande, porque nós somos imperfeitos. Então, o cuidado que nós temos de conversar sobre isso, a pessoa essas coisas não se debatem, não se conversa, não, é errado. E se conversa sim, porque é importante a gente meditar sobre isso, porque se a gente começar a inventar, nós vamos fugir da palavra. Então, quando a palavra nos mostra esses dons, nos mostra como agir no meio de uma congregação, como o Birajara falou, né, no meio de uma comunidade, é porque ele quis mostrar o seu querer. Então, tudo que nós fazemos é para agradar aquele que nos chamou. Então, por isso que temos que ter esse cuidado. E eu acho que é importante notar isso. A palavra fala assim, não há nada de novo debaixo do sol. Então, não tem nada que a gente passe hoje que os apóstolos já passaram. Não tem às vezes você vai pensar, não, mas isso não tinha na época dos apóstolos. Não tinha. É verdade. E até pior, na verdade. O combate era mais forte. A parte de heresia, toda a parte de perseguição era muito mais forte. Na verdade, a gente sente até menos. Ao mesmo tempo que a gente passa por um período, entre aspas, de paz, menos perseguição violenta, isso faz com que a gente se acomode mais, fazendo o que o irmão faça. É mais fácil a gente sentar na cabeça de alguém e falar, vou esperar ele falar. Se ele falar que tá certo, então eu vou. A gente faz isso geralmente com as coisas da vida, né? Mas se a gente fizer isso com a palavra de Deus, e é importante isso, a gente reparar que exatamente os dons ministeriais é tudo para edificação da igreja, edificação do corpo de Cristo, edificação. Você, quando você é levantado, você quando realmente tem o dom pastoral, por exemplo, você edifica na tua pregação, você edifica. E você vê aí, por exemplo, quem já não foi numa igreja que o cara não tinha dom nenhum pastoral e ele é colocado na frente. Às vezes ele só lê e não sabe ministrar, não sabe, porque ele não foi chamado para isso. Esse não é o chamamento dele. De repente ele era para dedicar às pessoas, de repente ele era um outro tipo de chamamento que o Senhor tem chamado, e as pessoas às vezes forçam isso, e foi que nem o irmão Biraci falou. Quando você tenta inventar alguma coisa, ou tenta chamar outras pessoas que não foram chamados, geralmente acontece o feito tanto para a pessoa quanto é feito para a igreja. Um peso em cima da pessoa. E consequentemente, para todas as pessoas que estão assistindo, estão vendo, fica uma cena até constrangedora. O irmão Biraci leu uma palavra interessante, que culminou na junção do que o irmão Alberto leu. Interessante, né? Fala assim, e em cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Idêntico o que está escrito foi em Romanos, né? Romanos. Por quê? Isso é o dom. O dom é aquilo que foi repartido por Cristo. Aí ele continua falando que ele foi a parte mais alta do céu, desceu a parte mais baixa da terra e deu dons aos homens. Aí nós estamos falando de dons ministeriais. Por que ministerial? A palavra ministerial, ela vem do latim e ela fala serviço, função, posição ou tarefa. Então, o dom ministerial é uma função da igreja. Só que ele não está exclusivo e não está ligado com o cargo eclesiástico. Função e cargo são coisas diferentes. Importante. Isso é importante porque as pessoas falam ministério, tal, meu ministério. Todos têm um ministério na obra de Deus. Né?
Porque quando nós falamos assim, são coisas muito profundas e que a religiosidade hoje local, contemporânea, ela acaba tirando algum significado bíblico, né? Aí quando fala de ministério, quando fala de igreja, quando a gente fala assim, automaticamente quando entra na mente, né, dos que estão ouvindo e está com aquele, como que fala, filtro religioso, ele vai entender o que? Opa, minha igreja, ministério, opa, é o meu pastor, é a minha denominação, não, ministério, serviço. Cada um de nós servimos de uma forma diferente na obra de Deus. Aí quando fala obra de Deus, opa, minha igreja, não. Obra de Deus. Jesus lá na parábola do semeador, ele falou que o campo é o mundo. A obra de Deus é o mundo. A obra de Deus, meu amado irmão que está nos ouvindo, a obra de Deus não está ligada à sua igreja, não está ligada ao local de culto. O local de culto é uma consequência. A consequência daqueles que se converteram a Cristo e cultuam ao Senhor, né? E se reúnem para adorar esse Deus maravilhoso. Isso é uma consequência. O campo, o mundo, é a obra de Deus, é onde Deus está agindo para se converter, para salvar as almas. Então é necessário fazer esse adendo, né? Então o ministério, o irmão Alberto leu aqui, aí ele designou alguns para apóstolos, outros profeta, evangelista, outros para pastores e mestres. Para qual finalidade? Aí está aqui, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então olha só, edificação e ministério. Esses dons ministeriais, que dons de serviço, né? O pastor, ele tem um dom de cuidar das ovelhas, né? Ele tem um dom de alimentar as ovelhas com a palavra que foi ensinada pelos apóstolos, né? Esse é o dom. O profeta é trazer de Deus, né, a profecia, que hoje não tem a função de trazer doutrina para a igreja. Isso. Né? Acho que é Hebreus que fala, ele falou por meio dos profetas, e hoje ele fala pelo Filho. Então, trazer doutrina, foi os 12 apóstolos. Os apóstolos do Cordeiro trouxeram a doutrina da igreja, nós já falamos sobre isso, né? Nós vamos falar, né, mais aprofundadamente sobre isso. Lá em Coríntios, 1 Coríntios, Paulo vem falar que o dom de profecia, o dom ele tem 3 funções: exortar, edificar e consolar. Então a profecia, o dom de profecia, está lá em 1 Coríntios, é exortar, consolar e confortar. Essa é a função. Então o profeta, ele tem esse dom de trazer esse conforto, esse consolo, né, e esse ensino para a igreja. Né? Mas para quê? Para que todos nós tenhamos a capacidade de ministrar, de servir. E está a outra função, que não sejamos pegos em rodas de ventos de doutrina. Então esse é simplesmente dom ministerial. Os dons ministeriais é para servir, para que todos nós possamos servir também, e todos nós não sejamos pegos em rodas de doutrina. Justamente está sendo ao contrário hoje, né? Isso aí, por quê? Porque quando as pessoas começam a inventar, isso começa a virar moeda de troca. É isso aí. O problema é esse, porque o que acontece? Tem muitos membros, a pessoa começa a pensar, como é que eu vou... isso acontece muito, né? Como é que eu vou recompensar aquele servo que já está há anos aqui ajudando a obra, está sempre aqui nos cultos? Aí o que ele faz? Arruma um cargo para aquela pessoa. Esse é um grande problema que acontece hoje. Vira moeda de troca. Sim. Uma coisa que não era para ser, não é às vezes o dom dela, né? E a pessoa coloca justamente para achar que está recompensando aquela pessoa de alguma forma. É verdade? Então, esse é o cuidado. Os dons, ele não é para isso. É para edificação. Se não for feito da forma que a palavra de Deus ensina, até, os irmãos, nós vamos falar aqui sobre como se levanta o presbítero, o diácono, mas por que isso? É o cuidado de realmente as coisas ficarem da forma que tem que ser, e a pessoa que tem que assumir o cargo, assumir mesmo. Sim. Porque se for somente uma moeda de troca, você vai trazer esse problema, como o irmão Alberto falou, o problema para a pessoa que tá recebendo, e grande consequência para a igreja também. A igreja que vai estar. E justamente, assim, primeiro para falar um pouquinho a respeito, primeiro que falou do lado dos apóstolos, sim, é importante salientar o seguinte: hoje nós não temos apóstolos. Por que isso? Porque para se levantar
para que Deus chamasse alguém de apóstolo, falo no sentido técnico, né? Não se apóstolo significa enviado. Sim. E é claro que, por exemplo, o missionário que vai fazer pode ser chamado de apóstolo, nesse sentido, sim. Porém, pode ser enviado. Porém, os apóstolos que foram levantados, primeiro tinha que ser levantado por outros apóstolos. Eles eram levantados por outros apóstolos, como foi o caso de Matias, né? E depois tinha que ter convivido com Jesus, ser testemunha da ressurreição. Então é complicado quando você às vezes tem, fulano, apóstolo fulano de tal, que não cumpre às vezes a função. Então essa é a primeira observação que eu queria pôr. Depois, é importante que ele falou a respeito dessa troca. Agora eu vou falar um pouquinho da história, né? Dentro da história do cristianismo, que a gente vê, começando depois que começou com o catolicismo, antes a gente tinha realmente 2 cargos, diácono e presbítero. Você tinha a ideia do bispo, que na verdade era um presbítero, Sim. só que ele reunia com os presbíteros local. Tinha das igrejas de Corinto, das igrejas de Éfeso, e tinha essa ideia, e não tinha essa ideia de supremacia de um bispo universal. Com o passar do tempo, com o passar do tempo criou-se outros cargos, arcebispo, beijo, papa, e foram outros cargos que foram. Quando chegou a época da reforma protestante, tudo isso foi deixado de lado. Não, pera, agora é reforma. Só que a igreja, por um longo tempo, se calou em cima disso. Ele não sabia a ideia do apóstolo, era a ideia assim, o apóstolo e o profeta não falaram, mas falaram o quê? De profeta, pastores e mestres. Foram os únicos 3 que foram mencionados. Sim. E a ideia, com o passar do tempo, criou-se vários outros cargos também. E muito por que isso? Que era a ideia de tesoureiro 1, tesoureiro 2, tesoureiro 3, alguém central. Isso são cargos que foram inventados pelos homens, mas não foram cargos que estavam na Bíblia. Por que eu falo isso? Justamente porque acontecia, na Igreja Católica, acontecia muito essa ideia de sinomia. Era troca de cargo. E na Idade Média acontecia isso demais. Então você favorecia alguém e ela, eu vou deixar você ser bispo daquela comunidade. Você vai ser tal, ou você vai ser, para você ser papa, então tinha que estar em acordo, era um acordo demais disso, né? Então, nas igrejas evangélicas não foi diferente. Não foi muito isso, não foi muito diferente. A diferença foi a nomenclatura que mudou. E justamente isso acaba acontecendo, principalmente para você, hoje que a gente repara isso mais claramente, como que uma pessoa é levantada, né? E eu reparo isso porque assim, eu tenho muitos contatos, né, com os amigos chineses, e alguns amigos que são evangélicos nesse meio, alguns me pedem dinheiro assim emprestado, e já me falaram assim, falei, pô, cara, só desculpa perguntar, mas não está se planejando financeiro, não sei o quê. Não, mas o pessoal pode saber disso, porque não posso deixar de dar meu dízimo, não posso deixar de igreja, mas eu posso me endividar. Então, muito porque eu preciso ser reconhecido pela igreja para eu manter aquele meu cargo, para que não seja aberto, e aí que esse problema de religiosidade. É verdade. Mostra o quanto a pessoa não conhece, né? O quanto as pessoas vão se afastando do evangelho. Cria-se realmente uma soberba ali no meio, que você mantém um posto, né, muitas vezes mentindo até mesmo o seu estado ali no meio. Isso é um grande problema. E é interessante, quando a gente fala assim, né, nós falamos sobre o presbítero, nós falamos sobre dons, sobre cargo eclesiástico. Quando eu falo assim, o presbítero, ele é o superintendente, na palavra presbítero significa superintendente, ancião, administrador, né, significa isso. Só que nós temos que entender que, como Jesus nos ensinou, né, e é o que a igreja deve permanecer nos ensinos de Jesus, nós já falamos sobre isso, né, que aquele que não tem o ensino de Cristo, não tem nem o Pai nem o Filho, toda vez que nós estamos conversando acerca da palavra de Deus, nós conversamos acerca dessa ótica. Aí, como foi falado, né, no outros podcasts, falaram que vocês estão certos, só você, então quer dizer que tudo é errado, vocês estão certos. Não. A nossa ótica seja todo homem errado, todo homem mentiroso. E seja Deus perfeito, verdadeiro, né? Ele é imutável, a palavra de Deus é verdade, e acabou. O que ela diz é a verdade e eu tenho que me curvar a ela. Então Jesus falou que nós não seríamos como os governantes desse mundo são.
Está lá em Mateus 20, a partir do versículo 25, né? A mãe dos filhos de Zebedeu falou: Senhor, que me faça que meu filho sente à tua direita e à sua esquerda, qual vai ser maior no reino dos céus? Havia essa preocupação, porque isso é inerente ao homem. O homem ele quer comandar, o homem ele quer controlar, ele quer status, né? Mas Jesus falou: olha, com vocês não vão ser assim. Vocês não serão como os governantes. Ou seja, os governantes, um domina sobre o outro, e vocês não vão. Então, dentro do corpo de Cristo não tem esse sentido de governança um sobre o outro. Qual é o sentido? Aí Jesus falou: você quer ser maior no reino dos céus? Eu vou te dar a fórmula. É como se fosse assim, né? Eu vou te dar a fórmula. Você quer ser maior no reino dos céus? Então lave o pé. Então sirva. Então, o presbítero, né? Nós vamos entrar, né, mais profundamente, mas o presbítero, se ele tem essa função de superintendência, de governar, porque quando dá um nome, né, é necessário que esse nome faça jus ao significado, né? Então, presbítero, sim, mas ele tem esse sentido aqui, essa ótica de ele ser o menor. Ele tem que servir. Aí nós vamos ver lá em Atos 20, quando Paulo junta os presbíteros ali em Éfeso, ele fala: olha, a vocês foi colocado o rebanho, então pastoreiem, sirvam a eles, né? Então, toda função que recebe um dom, aquele que tem um cargo no meio do corpo de Cristo, toda ela é para servir, é o ministério, servir, né? Seja com um dom, seja com um cargo, seja com uma função, seja com um cargo, né? E a dificuldade das pessoas entenderem isso, que formam esses grupos. É verdade. Muitos grupos aí têm se levantado dizendo: não pode ter nenhuma liderança, não pode, o único pastor é Jesus, né? Não tem, hoje em dia não temos diácono, não temos mais presbítero, não temos mais nada. Também tem esse lado também, né? Esse lado que acaba negando tudo. A famosa pessoa que lava a criança, em vez de jogar água suja, joga a criança junto. Né? Então, ou seja, em vez de... Vou tirar algo de errado no meio da igreja, está tirando tudo, né? Tirando tudo justamente por causa do... Então, aí as pessoas muitas vezes reclamam para a gente conversar sobre esse tipo de tema, mas não vê a seriedade do causa disso, porque para você ver como é sério. Porque se nós não entendermos isso, como foi falado, a gente acaba sendo levado por vários ventos de doutrina. Verdade. Justamente por quê? Porque a pessoa vê a bagunça que está realmente, hoje em dia não se olha. Se a pessoa tem filhos fiéis, por exemplo, para levantar um presbítero, tem um presbítero, o filho não é fiel, tem uma grande dificuldade com o filho, e levou, ou seja, cuida ali do filho, corre atrás, vai... ou seja, porque aquela preocupação da igreja, não, tem que cuidar da igreja, mas a família está toda abandonada, os filhos estão todos largados, a igreja aparece. E muitas vezes, realmente, a gente não tem como saber se mais tarde o filho não vai se desviar. A função dele é essa, preparar quando tiver filho, quando tiver debaixo da cobertura. É isso aí. Quando tiver 18 anos, baba na cara, infelizmente é a vida dele, precisa dele. Mas você vê, é uma das coisas importantes, é o que mais nós vemos. Não que desviou depois ao último, mas a pessoa é levantada com o filho não sendo fiel. Né? Então, é uma das coisas que você vê. Então, isso causa grande problema, né? Constrangimento ali no meio da congregação, aí começa a se levantar as pessoas, começam a negar tudo. Estou lembrando de uma frase que eu escutava bastante lá: cara, filho de pastor é pior que tem. E aí, fala tudo. O fofoqueiro fala o que o pai faz. Eu lembrei disso agora. Mas já que a gente já falou agora da diferença, dos dons ministeriais, né, a gente vai focar agora talvez nos cargos. Sim. Né? Porque eu acho interessante, mais uma vez falando da parte da história, quando a igreja começou a comparar, historicamente começou a comparar os cargos aos cargos tanto da nobresia quanto do exército. Eu falo porque muita gente se apoiava muito naquela ideia de degrau. Porque no exército realmente acontece, nas forças armadas, militarismo, na nobreza também acontece isso. Tem uma escadinha, porque, por exemplo, vou citar algo assim do militarismo. Por exemplo, para alguém ser um comandante de GC, é preciso ser graduado, no mínimo cabo, no mínimo terceiro sargento, para exercer determinadas funções. Então, assim, a ideia humana é aquela de correlação. Não, peraí. Se a disciplina dá certo assim lá, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então ele começa a fazer vários tipos de escadinha.
tanto da parte da nobreza também era assim, por que dava aquele de duque, de barão, de tudo isso? Que era uma ideia, além do controle que você ter, para você capacitar aquela pessoa para estar exercendo determinado nível de funções. Então, a gente falar agora sobre cargos, né? A gente é bom entender a necessidade, por que se criou essa ideia de cargo, né? Primeiro, isso começa com Atos, capítulo 2. Porque o que acontece? No tempo de Jesus, Jesus chama discípulos. Sim. Mas ali não tem a igreja propriamente dita, as pessoas congregadas. Mas quando tem a ideia de igreja, e quando o irmão bem falou, quando começa a congregar, começa a haver alguns problemas. Que precisam ser resolvidos. O primeiro cargo a ser estabelecido é o diácono. Sim. É o diácono, é o primeiro a ser estabelecido. É justamente ele quando tem aquele problema de administração. Porque, e juntamente com o problema judaizante. Peraí, para as viúvas dos judeus, a gente dá tudo, mas as viúvas dos gregos, não, você não dá. E aí é preciso levantar 7 diáconos, entre eles Estevão, o grego, né, que vai poder administrar. Eu queria que os irmãos pudessem falar, a gente começa a falar do diácono, sim, a gente começa a falar essa ideia de cargo, a gente poder bater. Então, justamente, começa lá em Atos 6, né? Deixa eu até abrir aqui que eu fechei. Lá em Atos 6, havia justamente esse problema. Estava se congregando mais pessoas se convertiam, mais pessoas entravam ali para o evangelho, né? Tornavam nova criatura, só que tinha esse problema, né? Os israelitas, né? Os judeus, eles se preocupavam com os seus, né? Justamente começou aquela confusão de querer que os gentios seguissem as leis judaicas, né? Que senão eles não poderiam ser novo convertido, não podiam ser de Cristo, não podia ser a igreja, tal. Houve essa confusão toda. A mesma coisa foi com as viúvas de necessitados, né? As viúvas necessitadas dos judeus estavam sendo tratadas e as viúvas ali dos gentios estavam meio que deixando de lado, né? E os apóstolos, eles observaram isso, opa, está acontecendo esse problema. E agora, o que nós vamos fazer? Não pode parar a pregação. Não pode parar a pregação. Né? Você abriu aí? Atos 6? Qual versículo? Vamos botar. Por isso os 12 não... É lá logo no primeiro. No primeiro. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir à mesa. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Glória a Deus, Jair. Olha que interessante, né? Como o irmão falou, houve uma necessidade. Estava na necessidade. E também a palavra precisava ser levada. Porque para ser corpo de Cristo, precisa estar nos ensinos de Jesus. Né? O homem nenhum tem capacidade de salvar o outro. Só a palavra de Deus. Houve esse problema. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos levantar 7 homens cheios do Espírito Santo, é bom frisar, cheios do Espírito Santo, né? Passaremos a eles essa tarefa. Então, o que é chamado de cargo eclesiásticos, né? Se nem se era assim que era chamado na época dos apóstolos, né? Isso aí foi depois, mas assim, o que é chamado hoje, que nós conhecemos como cargo eclesiástico, na verdade, surgiu de uma necessidade que tinha uma tarefa a ser cumprida. E os apóstolos estavam ali levando o evangelho. Ali, enviado por Jesus, a palavra apóstolo estava sendo enviado por Jesus, levar o evangelho, a doutrina. Opa, vamos passar essa tarefa a esses homens. Então, levantaram esses homens para que eles cumprissem essa tarefa de quê? De cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Ou seja, o diácono, ali, a etimologia da palavra é justamente o garçom. O garçom é o serviçal, aquele que serve, aquele que vai ali com a bandeja servindo. Vai verificar quem está precisando, quem está vendo, né? Então, é justamente dessa necessidade que surge, né? Que a gente vai surgir, e por isso que você vê a igreja inteira, são as pessoas
são a necessidade, não a necessidade do templo, a necessidade das pessoas. É isso aí. Aquilo que as pessoas precisam. Por isso que diácono é para isso. É E aí, isso às aí. vezes, você confunde. Você olha na igreja, diácono tal. Mas o diácono tal, ele só é responsável pelo estacionamento. O diácono tal, ele está pregando. O diácono tal É isso está aí. fazendo tarefa pela qual ele não era para ser chamado. Né? O diácono tem essa função, e justamente da necessidade. Ver quem está necessitando na igreja e ver. Por isso que esses cargos é para o cuidado, para a administração da igreja, não exatamente da edificação. E é importante frisar que quem levou eles até os apóstolos foram a igreja. A igreja. A gente vai entrar lá na. É isso aí. Entrar nos apóstolos. Aí os apóstolos foram lá, confirmaram e oraram. E oraram. eles podem falar, mas eles criaram esse cargo, né? De diácono. Mas ali estavam os apóstolos e tinham autoridade para isso aí. criar isso. Para isso. Hoje em dia não temos mais os 12 apóstolos aqui para criar. Né? Os cargos já falou em outros vídeos a importância dos apóstolos e que eles podiam criar a doutrina para a Isso que é a igreja. doutrina apostólica. Isso que é a doutrina apostólica. Como eu falei, não tem nada de novo, as mesmas necessidades, mesma briguinha que a gente tem hoje, tinha lá no passado. Isso aí. Então é só seguir o que já está feito. E tanto o que vocês dois falaram é interessante. O Roberto estava falando que a igreja, né, não é preocupado com o templo, não estava justamente é isso. A igreja são pessoas. São pessoas. Hoje, o que acontece hoje, né, e já há muito tempo atrás, né, denominacionalmente falando, né, religiosamente falando, a preocupação maior hoje é com o local. Porque ali, né, infelizmente as pessoas cismam em dizer que não. Mas em todos os cultos nós vemos, nós estamos na casa. Não, e na prática e na teoria eles falam. Nós estamos na casa de Deus. Na verdade, a casa de Deus está o Senhor. Porque é o nosso coração. A gente não tem como entrar na casa de Deus, porque somos nós a casa de Deus. Eu já vi alguns pastores, né, alguns debates falando sobre isso. Tem pessoas falando que nós somos a casa de Deus individualmente, nós somos a casa de Deus. Não. Individualmente não há ninguém como casa de Deus mesmo, não. A casa de Deus é o corpo de Cristo, é o corpo inteiro de Cristo. Só que você consegue juntar o corpo de Cristo? Tem como juntar o corpo de Cristo fisicamente? Não tem como. Não tem como, nós estamos ligados espiritualmente. Então é um corpo espiritual que está separado, junto na face da terra, no mundo inteiro, Japão, Brasil, esse é o corpo de Cristo. Então, pessoas são a igreja. Então, o cuidado são com pessoas. Por que hoje se criou tantas coisas? Por que se formou tantas coisas? Justamente porque tem um local que ali é o suprassumo da religiosidade contemporânea. Não, então nós temos que cuidar. Então vai ter diácono, né? Aí vai ter o primeiro pastor, né? Que é chamado de pastor presidente, vice-presidente. Justamente ser o quê? Os gentios. Nós estamos fazendo como os gentios faziam, como Jesus falou que não era para fazer. A gente não vai comandar um ao outro, né? Aí também foi falado. Tanto a igreja católica faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Então... É isso aí. Então foi falado de como que foi levantado tudo isso. Como que nós vamos fazer? A igreja foi lá, olha, está nos olhos da igreja. Olha, aqui tem esses homens aqui cheios do Espírito Santo. Está aqui, ó. Vamos orar sobre ele. Pareceu bem ali os apóstolos. E foi falado sobre a doutrina. É importante falar sobre a doutrina. Nós falamos, né, sempre falamos isso, mas é importante. Por quê? Nós bem sabemos que lá em Atos 2, versículo 41, fala que a igreja permanecia na oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque foram os apóstolos que foram chamados para estabelecer doutrina para a igreja. Falamos lá em Apocalipse, no capítulo 21, se eu não me engano, 22, quando fala da Nova Jerusalém, falamos sobre isso, né? Os muros da Nova Jerusalém têm 12 fundamentos, e esses 12 fundamentos têm o nome dos 12 apóstolos. Isso é nítido e certo e notório para a igreja, porque quem pôs o fundamento na igreja, a doutrina para a igreja é os 12 apóstolos do Cordeiro, né? E permanecer nela diz respeito a permanecer no ensino que Jesus trouxe. Paulo fala muitas vezes ali em Gálatas, Paulo fala em Colossenses, mas fala, olha, não saiam daquilo que já foi trazido por vocês antes, posteriormente por nós. Então Paulo estava falando com aquela igreja que nós chamamos de primitiva. Mas se nós também somos a mesma igreja,
e hoje nós constituímos novos ensinos, novas doutrinas, nós estamos fazendo justamente aquilo que Paulo falou que não era para se fazer. Então, quem é o correto? Nós comandamos ou os apóstolos que foram chamados por Jesus para trazer a doutrina? Porque muitas vezes a gente quer tomar esse lugar. Quer tomar, não, agora pode. Tomar outro ali. E assim, é importante também, eu vou falar, antes de falar assim, só na igreja de vocês. Não, na verdade, tem até denominações que tem presbítero e diácono apenas, faz de acordo. Sim. Eu também não vou falar que todas estão erradas em tudo. Sim, sim. Não, tem muitos acertos também doutrinários, com certeza. Tem, não tem dízimo. Sim, então. Inclusive, por exemplo, eu vou citar aqui a CBB, por exemplo, para mim, dentro das denominações, eu não entraria numa denominação, mas dentro disso, da palavra, é que está mais próximo disso aí, porque tem presbítero, tem diácono, não levanta, não tem dízimo, não tem. A gente vai falar sobre a contribuição da igreja, né? Mas, para falar alguma coisa mais do diácono, para a gente entrar em presbítero, tem alguma coisa mais, os irmãos? Então, eu queria frisar agora a questão ali de Filipe. Sim. Né? Podemos entrar agora sim, Filipe? Sim. Então, como o irmão Alberto falou, começou-se a copiar o mundo, né? Aí a questão do militarismo, né? Os degraus para se chegar ao general, ao comandante, você tem que cumprir os requisitos, né? Ser diácono, depois presbítero, depois pastor. Então hoje o que nós conhecemos é o quê? São os degraus eclesiásticos. Tem até tema de estudo, né? Degraus eclesiásticos, cargos eclesiásticos e degraus eclesiásticos. E consiste em quê? Você primeiro tem que ser o obreiro, né? O primeiro. Aí do obreiro você é levantado para diácono, né? Do diácono você é levantado para presbítero, né? Geralmente é presbítero. Eu acho que ainda tem antes disso. Ainda tem outras coisas antes, mas o mais comum é o obreiro, diácono, presbítero, ainda vem evangelista, aí vem evangelista. Antes disso tem primeiro dirigente. Aí aí vem o pastor. Só que do pastor tem o pastor presidente, o pastor auxiliar, o pastor. E tem isso tudo, são degraus. Aí as pessoas falam, por que vocês. Mas não muda nada, não há nenhuma diferença. Há diferença, completa diferença. Porque justamente você copia aquilo que Jesus falou para que nós não deveríamos copiar. Né? Aí nós estamos sendo superior, as pessoas estão achando que estão sendo superior à palavra de Deus. Por que isso? Agora vem a figura de Filipe. Isso é maravilhoso. Nós vemos ali, né, em Atos 6, quando foi levantado os diáconos. Aí os 7, né? Começa ali com Estevão, aí depois vem Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, né? Pármenas, Nicolau. São os 7 diáconos que foram levantados. A história de Filipe é muito interessante, né? Porque Filipe, ele foi esses 7 diáconos. Lá em Atos 21, versículo 8, quando Paulo está ali na sua última viagem, já indo para Jerusalém, Paulo para na casa de quem? Filipe. Aí, partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista. Ou seja, né? O evangelista, 1 dos 7. Um dos 7. Pai, era diácono, era evangelista? Como é que é isso? Tá com um erro aí. Tem algum problema. Se existe um degrau eclesiástico, né, um degrau eclesiástico de cargos para chegar até o evangelista, que é praticamente um anterior ao pastor, né, um subordinado do pastor, né? Então ele era diácono e evangelista. Diácono e evangelista. Ou seja, ele era evangelista, né, que está lá nos dons ministeriais, que nós lemos ali em Efésios capítulo 4, né, versículo 11, e ele também era um dos 7. Vai falar que já foi promovido já, né? Já ganhou uma promoção já de Paulo. Só que interessante está junto aqui, né? O evangelista e um dos 7. Sim. Né? Então ele era diácono e evangelista. Então quebra esse entendimento de degrau eclesiástico, de subordinação. E isso que é o contrário da Bíblia. Não existe questão de subordinação. Não tem lugar nenhum de subordinação. Pelo contrário, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É isso aí. E sendo ele Deus, isso, não quis ficar igual a Deus. Sendo ele na forma de Deus, ele não quis ficar. Olha o exemplo. Mas antes humilhou-se a si mesmo. Na verdade, não existe nada. Claro, quando a gente fala que a Bíblia manda a gente honrar nossos pastores, não quer dizer se sujeitar mudança da doutrina
não quer dizer que você vai dar lá, que assim, que você vai, a tudo que ele falar agora, pô, peraí, não, é ele que tá falando, ele tá acima da palavra, ninguém tá acima da palavra de Deus, e ninguém pode votar dessa forma que as pessoas põem. E é bom, é porque a gente tem que estar também atento a, não vou dizer que é sábio, mas a inteligência do nosso inimigo. Porque o que acontece? Esse tipo de coisa engessa uma pessoa, por exemplo, que muitas vezes tem um dom de pastorear. Sim. Mas ele não exerce o dom, ele acha que não pode exercer um dom de pastorear, até mesmo no seu cotidiano, e não encara isso como um dom, porque ele ainda não foi levantado a um diácono, não foi levantado, não passou pelo degrau, ou seja, olha como isso atrapalha a vida de muita gente. É por isso que vemos pessoas, eu sempre converso com as pessoas na internet e tal, tinha um amigo conversando comigo, mas muito inteligente, muitas pessoas ouvem ele, né, na casa dele e tal, para que as pessoas vão lá ouvir ele falar da palavra, ele é muito sábio na palavra. Eu falei com ele, mas vem cá, por que você não começa uma congregação na sua casa? Ah, não, aí... Ou seja, a pessoa é engolido pelo sistema. Não existe um sistema que engole a pessoa. Porque o que acontece? Você vai querer fazer o que a Bíblia ensina, mas vai ter o gigante do sistema ali de forma de controlar também, né? Isso, você controlar o que você está falando, o que você está pregando. Isso, né? Aí vai ser mal visto, né? Até mesmo em membro da sua família aí, ó, tá se autopromovendo, tá querendo criar uma igreja, tá querendo dividir, né? Ou seja, a própria família, próprios amigos, enquanto ele está ali só pregando ali, tá tudo bem. Mas se ele falar do seu dom que tem, ou exercer o seu dom, né, liderar uma congregação, algum dia, pessoal, não, eu nunca vi ele ser diácono, eu nunca vi ele virar presbítero, eu nunca vi ele virar, né, evangelista, nunca vi ele passa por uma ordenação de homens. Isso. É isso aí. Né? Aí o que acontece? Tem que passar por todo aquele ritual e ainda pega ali o óleo, né, que nem é bíblico o uso do óleo, né, era usado em profetas, né, antigamente, né, no Antigo Testamento. Pega o óleo ali e joga por cima para ungir a presbítero, a pastor, para ungir a pastor, a pessoa. Né? Ou seja, faz tudo aquilo para ter uma aceitação primeiro para depois exercer. Para você ver como um erro é muito problemático. A pessoa leva em pouca coisa, acha que é pouca coisa. Mas o erro ali é muito problemático. É porque você causa na pessoa um olhar crítico, um olhar julgador, né? Te faz você ficar, como que fala a palavra? Faz você ter um pouco de aversão à própria palavra. Sem querer, você causa uma aversão à palavra. Esse ensino contemporâneo religioso faz você ter uma aversão à palavra. Né? Então, poxa, ele tem ali o dom de pastorear. Aí a pessoa fala, mas quem levantou ele é pastor? Quem levantou Tiago ao evangelista? E aí, quem levantou Tiago ao evangelista? Nós vemos sendo levantado a diácono. Que esses sim são cargos levantados pela igreja, né? Mas quem levantou ele evangelista? Nós vemos que assim que ele foi, logo depois que vem a história de Estevão, logo depois vem ali Filipe, que ele já vai impelido pelo Espírito Santo a ir lá no deserto falar com o eunuco etíope. E dali ele já vai, se não me engano, para Cesareia, que ele começa a pregar, Cesareia, se não me engano, né? Que ele começa ele começa a trazer o ensino, começa a pregar, a falar, aí depois vem ali, se eu não me engano é Paulo, que ele vai ali depois, e as pessoas ainda não tinham sendo levantadas, não tinham o Espírito Santo ainda, ele vai e estende a mão, mas o papel de evangelista é o quê? É trazer o evangelho. Sim. Aí depois veio os apóstolos fazendo o quê? Impondo as mãos e receberam o Espírito Santo. E ele já aparece, Filipe, levando ali a sua função, o dom de evangelizar. Esse dom de evangelista apareceu nele. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Jesus que repartiu essa graça com ele, de ser o evangelista. Então nós vemos, espera aí, Paulo, Filipe, Paulo está te chamando aqui, Paulo vai te levantar evangelista. Não, o evangelista. Estamos partindo para Cesareia, paramos na casa de Filipe, o evangelista. Então a gente repara realmente que o diácono é isso.
É esse papel do diácono, é cuidar do necessitado, isso. é cuidar, ver a necessidade da igreja, né, verificar. Por isso que as ofertas todas eram para isso, para as viúvas, para os pobres, para aqueles que precisavam, para que todos fossem um. Aí agora, mais especificamente, para a gente poder falar do presbítero. Qual era a necessidade, de onde surgiu essa necessidade do presbítero? Então, para começar aqui falando sobre o presbítero, né, eu quero ler aqui em Tito, no capítulo 1. Né? Nós falamos sobre o diácono, né, lá, só para exemplificar, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, em Tito, capítulo 1, Isso. também tem ali as características para se levantar um diácono. E o presbítero. Né, o diácono e o presbítero. Isso aí, já aparece ali. Então, aqui em Timóteo, em Tito, as cartas pastorais, né, chamadas cartas pastorais, tem ali quais são as características para se levantar o diácono e o presbítero. Como nós estamos falando agora do presbítero, né? O presbítero também tem as suas características, mas aqui, para me exemplificar o que está sendo falado agora, eu vou ler aqui em Tito, capítulo 1, no versículo 9. Diz assim: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, olha só. O presbítero, ele tem uma função primordial. Primeiro, ele se apegar à sã doutrina. A doutrina sã. Não é o que é uma coisa sã. É que não é doentia. É que não como que fala? Desvirtuada. É sã. E como foi, ainda está dizendo, como foi ensinada. Olha só, irmãos. Nós estamos aqui há mais de 2.000 anos antes, 2.000 anos atrás, que foi escrito isso aqui. Né? Falando que eles tinham que se pegar a sã doutrina da forma que foi ensinada. Hoje, nós nos consideramos a mesma igreja, a igreja de Cristo. Né? Acredito que todos que estão nos ouvindo também se consideram a igreja de Cristo. Então, Paulo está falando aqui da igreja de Cristo. Aqueles que querem ser levantados, né, a presbítero, ele tem que se apegar à sã doutrina da maneira que foi ensinada. Não tem modificação desde aquele período até hoje. Né? E vem falando aqui, para poder encorajar outros pela sã doutrina, né? Aqueles que se achegam, também para refutar o que se opõe a ela. Então, a função primordial do presbítero é se opor àqueles que se opõem à sã doutrina. É lutar contra o falso ensino, é ir contra as fábulas, né? É contra aquilo que vai do contrário que já foi ensinado pelos apóstolos. Né? E isso é a função primordial do presbítero. Por isso que você olha assim na história, eu gosto muito, quando você acompanha aquele período da patrística, que eram os pais da igreja, todos eles eram presbíteros. Por que isso? Porque eles era a defesa do evangelho, era apologia, era uma defesa, era defesa contra aquilo. E assim, por exemplo, na época da patrística, a gente não tinha a Bíblia assim, que a gente tem para todo mundo ler. Eu também não lia, não tinha todas as cartas, não conseguiam ler. Tanto que Paulo determinou que aquela carta seja lida para toda a congregação. Isso aí. Mas o presbítero realmente era o mais preparado, porque ele guardava essa tradição apostólica e guardava contra as heresias. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo. Uma heresia muito forte, depois a gente vai falar um pouquinho mais das heresias, mas uma heresia muito forte, ficou por muito tempo, era o gnosticismo. O gnosticismo tem várias correntes dele, mas a principal dela era se opor a tudo que era matéria. Então, tudo que era matéria era vista como mal, é como se fosse uma matrix. Nós estamos numa matrix. E a ideia de se libertar dessa matéria. Então, para eles, por exemplo, Jesus não teria vindo em carne, porque a carne representa o pecado, logo, Jesus aparentemente estava em carne, mas não estava. Ele só estava em espírito. O que mais combatia era o apóstolo João, o apóstolo Pedro, ele falou muito sobre isso. Muito forte, porque isso era uma característica muito forte do gnosticismo. Tanto que eles tentavam fazer cartas se passando pelos apóstolos, se passando por Pedro. Alguns, se vocês pesquisarem, tem os evangelhos apócrifos. Tem muita característica dos gnosticistas, porque tudo que combate a carne, você vai ver, não, porque era só espiritual, só era muito porque era ligado a isso. Então, uma das funções do presbítero era justamente isso. Então, dentro das cartas, por exemplo, ginástica, a gente fala, ouçam os presbíteros, ouçam porque eles não tinham a Bíblia assim, dessa forma que para poder refutar. Então, o presbítero era isso, era realmente guardar a doutrina,
proteger a igreja contra a falsa doutrina e justamente continuar orientando aquilo que a igreja sempre foi. Verdade. É importante também lembrar que fala aqui sobre a família, né? Que ele deve, na verdade, estar falando dos bispos, né? Bispo ser repreensível, mas aí já é para levantar. 1 Timóteo 3. E ele fala: não deve ser apegado a muito vinho, nem violento, mas amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Você vê a importância, né? Nós vemos através, mostra ali, né, a família, mostra ali o governo do bispo, do presbítero. Então, tanto a esposa, os filhos, né, um filho fiel, sujeito a ele, são coisas que a palavra de Deus nos deixou para observar, para justamente não errarmos. O cuidado do erro, né? A pessoa muitas vezes, mas não tem nada a ver, vou levantar mas acaba cometendo um grande erro. Então a Bíblia nos deixou aqui descrito ali alguns tópicos, além de ser, né, experimentado, né? Então, ou seja, dominar bem a palavra. Então isso são coisas que a palavra de Deus nos deixou para observar. E hoje você vê que nem isso, o mínimo, é observar. Verdade. Né? Nem o mínimo ali. A família, não tem uma família... tudo bem, isso pode acontecer, mas deve ser observado para que não seja levantado. Cuide primeiro da família. Isso. Por isso que nós vemos, né, muita gente, pessoas lá em cima pregando, liderando a igreja, mas só a mulher, a esposa não sabe o que passa, Verdade. quem é realmente aquela pessoa. Verdade. Filhos que estão ali sentados e falar, se meu pai fosse isso mesmo que está ali, né, do jeito que é na igreja, nós damos até a história, né, filho, poxa, eu queria morar na igreja, pai, por quê? Por que você queria morar na igreja? Porque eu queria que você fosse assim, né? Ou seja, e vemos isso acontecer. Só triste, né? Só tô rindo, mas são erros críticos. Você vê, né, pessoas falam assim, eu vi até no trabalho, vi amigo meu falando, né? Mas se minha esposa não se arrumar, demorar para se arrumar, eu deixo ela o importante é chegar cedo na igreja. Quer aparecer para as pessoas também. Você vê, né, como a pessoa não se preocupa. Se não cuida daqueles de casa, não adianta. A Bíblia fala, né? Aquele que não cuidou dos seus Isso. é pior do que viveu ele Verdade. e é pior ainda do que vizinho. E interessante que nós falamos sobre o diácono. Diácono, Filipe, ele era diácono, levantado diácono e foi chamado de evangelista. Pedro é a mesma coisa. Pedro, ele era apóstolo e ele presbítero. Aqui 1 Pedro 5:1 fala assim: eu também que sou presbítero, dou agora conselhos a outros presbíteros que estão entre vocês. Olha só, irmãos, interessante, como o Alberto falou, né? Não há nada novo debaixo do sol. As pessoas acham que vai se surpreender, a Bíblia vai se surpreender com o novo mundo, com a tecnologia. Não há nada novo debaixo do sol. Nada novo. Nada novo. Aqui na época, nós vemos que eles deixaram as características para se levantar um diácono e as características para se levantar um presbítero. Você consegue achar na palavra de Deus, né? Você, né, pastor, que tem ali alguma função, né, que é um teólogo, que quer refutar, né, o que nós estamos falando, e é importante esse debate, sempre importantíssimo. As pessoas dizem que não é importantíssimo esse debate. Né? Consegue achar alguma característica para se levantar um pastor? A palavra Jesus, né, os apóstolos, deixou para você alguma característica para se observar, para se levantar um profeta, para se levantar um doutor, para se levantar um evangelista? Não temos características na Bíblia para se levantar essas funções. Não tem. Está bem claro, nítido e certo que é dons espirituais, é dons dados por Deus. Agora, o presbítero e o diaconato, né, ele tem aqui bem claro, né, aqui está falando aqui, por exemplo, bem rápido, né,
1 Timóteo 3,8, os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, né? Opa, não pode beber não. Muito vinho, nem lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com consciência limpa. Aqui, ó, uma das características de diácono. Aí você vê lá, começa no presbítero, né, no versículo 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Então está aqui os líderes, né, das congregações, ele precisa se pautar na palavra. Então ele consegue se pautar na palavra para se levantar um presbítero, para se levantar um diácono. Mas ele não consegue se pautar na palavra para se levantar um pastor, para se levantar um apóstolo. Não consegue. Por quê? Porque não tem. Para você fazer isso, você está inventando, você está criando nova doutrina. Você está inventando algo que não foi deixado pela palavra de Deus. Não te foi outorgado isso pela palavra. Você está trazendo um novo ensino. Que Paulo condena lá em Gálatas, falou, opa, se algum de nós, olha, próprio apóstolo, ou um anjo no céu te trazer um novo ensino, um novo evangelho, seja amaldiçoado. Né? Se algo alguém está trazendo um ensino que não foi dado por nós antes, que já foi trazido, se afaste. E é importante, só para deixar claro para os irmãos, o texto que os irmãos estão lendo, 1 Timóteo, capítulo 3, esse aqui é o texto básico para se levantar um diácono e um presbítero. Como que você se levanta? Aqui está mostrando todas as características que é preciso levantar. Então, para a gente poder finalizar, antes tem uma coisa. Existe alguma restrição que a Bíblia deixa? Por exemplo, para um presbítero, por exemplo, aqui, ó, vou botar um exemplo que a gente estava conversando. Aqui você vai falar assim, ó, tem que ser marido de uma só mulher. Por quê? Muitas vezes era um grego, era algo que era pagão, e era natural para aquela época, às vezes, o cara ter duas famílias, que é porque era da família. Só que o cara que teria duas famílias, dificilmente ele ia conseguir administrar. Então, Paulo aqui já fala, ó, tem que ser marido de uma só mulher. Porque para ele poder administrar a casa dele, assim, já exatamente. Então ele vai ter que impor. Mas, por exemplo, existe alguma restrição? Por exemplo, existe pastora, por exemplo, no nosso meio, pode ser levantado presbítero mulher, por exemplo, a gente vê bastante. Pode ser exemplo feminino. Aí, como citava, está essa mesma carta, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 10. Vai proibir. E aí, irmão? Então, não vamos fugir da polêmica. Não vamos fugir da polêmica. O irmão vai ler aí 1 Timóteo 2, mas no próprio 3 já mostra que as características para se levantar o presbítero, né, tá aqui, ó, homem de uma só mulher. Homem de uma só mulher. Isso. Eu vou ler o que já está aqui, assim, já está na característica. Vamos lá, tá falando assim, ó, 2 Timóteo, capítulo 10, versículo 2, versículo 12, perdão. No 12. 1 Timóteo 2, 12. Não permito que a mulher ensine e exerça autoridade sobre o homem. E é importante isso. Isso aí. Por que a gente fala isso? Um cargo de autoridade, né? Exatamente. Mas por que isso que a gente fala? Porque, de fato, a mulher, e assim, a gente fala que assim, a nossa sociedade, ao mesmo tempo, isso aqui não é querendo fazer plateia para feminismo, machismo, não é nada. Mas a gente não teria, pelo menos uma situação ideal, a gente sabe que a realidade tem mulheres que enfrentam luta sozinho, levam a família inteira, o marido abandona, sai. A gente sabe que a realidade é essa, mas não era para ser isso. A mulher é para governar a sua casa e tá ali, mas ela não é para exercer a autoridade acima dela. Ela não é para tomar. Por isso que existem muitas mulheres sobrecarregadas, muitas mulheres ansiosas, porque o natural é que o homem possa realmente representar a sua casa. Por isso que a Bíblia fala assim, marido, ame sua mulher como Cristo. É isso aí. Porque Cristo é o que se entregou. Então, nosso papel como homem, como marido, é ser doado, exatamente morrer por ela. A mulher é esse sujeito que ela confia no marido. Ela confia, por isso ela administra bem ela confia que o marido está resolvendo os problemas dela. Então, naturalmente, a Bíblia fala que essa posição de governo é do homem. Por isso que a mulher não é para ter esse cargo para resolver os problemas da igreja. Né? Isso aí. É interessante o que o irmão está falando. A Bíblia, ela de forma alguma ela é machista, como muitas pessoas falam, né? A Bíblia é machista. Não. Até porque é o menor, né?
O menor que é o maior. Até porque o menor é o maior. Porque justamente isso aí, porque justamente Não é o maior, contrário. Não tem... Tudo que está pautado na Bíblia, quando fala de liderança, a gente falou, o presbítero é um cargo de liderança. Essa liderança com a ótica bíblica. Irmãos, prestem bem atenção. Quando nós estamos falando de Bíblia, nós falamos de aquilo que transforma o coração do homem para que nós possamos ser, não seres melhores, seres humanos melhores, não. Para que possamos andar em espírito. Porque o homem está condenado, a carne está condenada. Nós temos que andar em espírito. Nós somos ruins, nós somos maus. Mas se nós andamos em espírito, nós seguimos os passos de Jesus. Aí nós vamos passar a fazer o correto. Não vem com essa que agora eu sou servo, eu sou homem bom, sou o melhor. Você não é nada. Sou ruim mesmo, o homem é mau, vai até dar ruim. Então, quando nós falamos na ótica bíblica. Quando fala, cargo de autoridade bíblica. Como é a autoridade bíblica? Eu sou menor. Se eu sou maior, eu sou menor. Eu estou servindo. Então, quando fala assim, não exerce autoridade, por quê? Porque a autoridade, ela é do homem. Ela é do homem. A autoridade de resolver os problemas, de cuidar, justamente isso o que o irmão Alberto falou. Ame as vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja. E como Cristo amou a sua igreja? Ele se entregou por ela, ele morreu por ela. Ele se deu para que ela tenha vida. Então, para que a mulher tenha uma vida boa, uma vida satisfeita, o homem tem que se doar por ela, tem que se entregar por ela, tem que morrer, se possível. Ele vai se lançar à frente do perigo. É justamente isso. Justamente que não é machismo, pelo contrário. Pelo contrário. Preservar a mulher, porque a mulher não é para bater de frente com ninguém, não é para ficar. Você imagina, a mulher tem que. Presbítero, assim dizer, tendo que resolver um problema com um monte de gente querendo tacar pedra em vez de lá. Isso aí. A mulher é covardia. Isso, quando um monte de homem fica calado. É isso entendeu? aí. Por isso que na história da igreja, na patrística, novamente falando, na patrística inteira, sempre foi presbítero. Quem levantou foram homens, porque era para o homem exercer esse tipo de autoridade. Né? E só não. Já chegamos nesse consenso, só para. Uma coisa que eu deixei passar, aqui que o irmão já puxou o lado, né, do presbiterado feminino, mas é interessante também que muita gente usa, a gente vê muita gente usando, mas aí foi o Senhor que mandou levantar. Nós vemos muito isso, né? Eu tive um sonho, eu tive uma revelação para levantar aquele fulano a presbítero. Nós vemos muito isso acontecer. Aí como se o dom ali fosse sobrepor a palavra. Entendi. Isso aí. Entendeu? Acontece muito isso. E a gente um amigo veio agora que falou isso aí. O cara falou, isso eu só vi meu nome, só vi agora eu vou te levantar presbítero. Falou isso mesmo. Ou seja, nós viemos no meio ali da denominação, que tudo é incrível. Tudo Deus mandava fazer. Porque o que acontece? É muito mais fácil eu tirar o meu peso de mim, tirar o peso de mim e falar que foi Deus que todo mundo vai aceitar. É a mesma coisa a gente falar sobre aqui a casa de Deus. Para quê? Para que essa casa aqui tenha toda aceitação, tenha todo cuidado, os irmãos vão trabalhar de graça, vão fazer. Ou seja, jogar tudo na economia de Deus. Então a pessoa chega ali e fala, eu não posso reclamar. Eu não posso chegar ali e falar, não, irmão, ele não cuida bem da família dele. Não posso falar porque foi Deus que mandou. Está entendendo a maldade na situação? E eu, em relação à palavra de Deus, vou negar qualquer dom que vier, que vai negar a palavra. A maior autoridade da igreja é a palavra de Deus. Ninguém aqui está negando dons, mas nenhum dom vai contra a palavra, porque se é a própria palavra, que é Jesus, que é a própria palavra, está dando dom, jamais ele ia se contradizer. Eu não preciso nem consultar, não preciso me ajoelhar para orar. Se está indo contra a palavra, eu vou negar o dom. É isso aí. Com certeza eu vou negar o dom. E é por isso que a Bíblia fala, não creais em todo espírito, porque muitos falsos profetas têm se levantado. É verdade. Mas provai a palavra. Está escrito lá em João. João você vai falar, a carta que a palavra, vai provar pela palavra. Exatamente. Nunca vai se contradizer na palavra. Interessante, né? Aí nós falamos sobre que o Felipe, ele era diácono e evangelista. Nós falamos que... Legal, acabou com o legal quiser. Acho importante no final fazer um resumozinho, para colocar primeiro e depois, né? Aí nós falamos que Paulo, Pedro, né? Pedro, ele era o apóstolo Pedro, né? Nós conhecemos, e ele era presbítero. E nós vemos também em Atos, no capítulo 20, né?
quando Paulo ele já está prestes a ser preso, antes de ser preso, antes de ele ir ali para Jerusalém, ele vai lá e chama os presbíteros ali em Éfeso, né? De Éfeso ele chama os presbíteros e se reúne para começar e falar, olha, vocês viram a minha conduta entre vocês foram levantados. Ele começa a falar tudinho, deixar as coisas alinhadas para que todos saibam que tem que cuidar da igreja, né? Aí ele fala, olha, no versículo 17, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então, chamou quem? Os presbíteros, né? Aí lá no 28 ele fala assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Olha só, agora nós estamos vendo os presbíteros sendo chamados de pastores. Então você vê que não há ligação entre os cargos, os ditos cargos eclesiásticos, né, e os dons ministeriais. Não há ligação. Não há essa subordinação de um cargo para com o outro. Não há. Nem mesmo o de diácono com presbítero. Não há esse grau de subordinação. Opa, o diácono ele é menor do que o presbítero. Não. A função do diácono é servir. É servir aos necessitados, viúvos, órfãos, né? Estar ali servindo na igreja. Como o garçom serve ali num ambiente de restaurante, num ambiente de refeição. E o presbítero é aquele que faz o quê? É aquele que se apega à sã doutrina, da maneira que foi ensinado, não qualquer maneira. Não há a maneira agora que contemporaneamente foi ensinado. Gunnar Wingre criou o Gunnar Wingre criou não, esqueci o nome. Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus foi criada por Gunnar Wingre. Então, a doutrina de Gunnar Wingre deve ser guardada e ensinada. Não. Se Gunnar Wingre falou acerca da palavra, amém. Mas Gunnar Wingre, os presbíteros que se levantaram ali, em qualquer lugar, eles devem se apegar a essa doutrina da maneira que foi ensinada pelos apóstolos, que está aqui, né? Que nós lemos ali em Tito, no capítulo 1. E outra coisa, com outra função, se opor aos contradizentes, ao contradizente da Bíblia. Por isso que o irmão falou aqui, uma mulher ela vai se opor, ou seja, ela vai exercer esse grau de autoridade um para com o outro, porque vai ter presbíteros que vai ser contrário a essa doutrina. E esse presbítero, ele vai ter, o presbítero verdadeiro, bíblico, ele vai ter que se opor a esse. Então é um grau de autoridade. Né? Então, essa é a função do presbítero. Mas, ou seja, ele foi chamado de pastor, ele pastoreia a igreja. Se ele está ali no meio da igreja ensinando com essa doutrina, ele está pastoreando, ele está alimentando o rebanho de Deus. Então, o que nós estamos fazendo é desmistificando, separando nessa questão de degraus eclesiásticos que é ensinado hoje. E se é ensinado hoje, está errado contra a Bíblia, está indo contra a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus está mostrando aqui que Filipe é diácono e evangelista, que Pedro é apóstolo e ele é presbítero. Os presbíteros de Éfeso foram chamados também de pastores. Então é isso que nós estamos fazendo. Agora, é o que eu quero, não é a palavra que está dizendo. Não? Amém? Amém. Mas acho que ficou bem claro. Então, para a gente encerrar, do que a gente viu hoje, falamos sobre essas diferenças entre cargos ministeriais e cargos eclesiásticos. Vimos, né, que além desses 5 cargos ministeriais, falamos que apenas temos 2 apenas cargos eclesiásticos, que é o diácono e o presbítero, e que são ambos de formas diferentes. O diácono é para servir as pessoas dentro das suas necessidades, e o presbítero também serve através da palavra, combatendo a falsa doutrina, ou seja, mantendo ali o rebanho alimentado apenas com a tradição apostólica, com a tradição da palavra de Deus. Mas ninguém tem direito a inventar coisas, né? Porque nós temos uma base que é a Bíblia. Por mais que você siga uma doutrina, como o irmão falou, da Assembleia de Deus, se apega na palavra de Deus. Se essa doutrina, do que aquilo que a gente falou, estiver dentro da palavra de Deus, ok. Como eu falei, não são todas as denominações, estão todas erradas, tem coisas que estão corretas, como a gente falou. Mas, essencialmente, vá dentro da palavra de Deus. Se o que ela estiver dentro da palavra de Deus, ok. E como também tem mulheres também que falam, eu sou apenas missionário, eu prego para ali, mas eu não exerço cargo pastoral, porque Deus não me otorgou para isso. Vi vários debates isso aí. Que era para necessitar, não exercia autoridade ali. É isso aí. Então, basicamente, a gente encerrou
gente vai dar continuidade. Como o irmão falou, você pode comentar. Não discordo. Pode, manda pra gente. É isso aí. Manda pra gente se quiser aparecer também. Como a gente já convidou alguns pastores, teve alguns que não quiseram depois, depois da gente falar, mas a gente tá aberto aqui, porque o nosso interesse é na palavra de Deus. Não é falar que a gente está com a verdade. Não, é na palavra de Deus. É isso aí. Se você tem, estão deixando isso aqui, vamos conversar na palavra de Deus. Verdade. A gente faz até uma live aberta para que todo mundo escute. É verdade. Porque o intuito não é aparecer que é mais bom dentro da Bíblia. Deixa só a Bíblia falar. Porque, como eu falei, não há nada de novo debaixo do sol. É verdade. Tá? Então, tudo era cíclico. Então, a gente tem que aprender com o passado. É por isso que eu gosto bastante de história. Que a gente aprende com o passado, né? E a gente aprende exatamente de acordo com isso. Então é isso, a gente vai dar continuidade também no nosso podcast. Próximo episódio a gente vai falar como se administra a igreja. A gente falou sobre os cargos, falamos sobre o que é a igreja, né? Já falamos o que é a igreja, quais são as funções da igreja. Falamos agora sobre os cargos dentro da igreja e agora da administração. E a administração você está pensando, recursos. Como que é os recursos bíblicos dentro da igreja? E vamos entrar nos assuntos mais polêmicos, né? Vamos começar a entrar nesses Não assuntos. vamos fugir disso, não. É verdade. Então clica aí. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, dá seu joinha, compartilha esse vídeo. Isso. E é isso aí, compartilha. Amém. Amém. Glória a Deus.